a número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 65ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Que foto bonita, hein, vereadora? Obrigada. Combinou com Vossa Excelência azul. Bom, nós estamos no Novembro Azul, né? Então deu certo. Eu hoje estou nessa casa meia de máscara por suspeita de Covid da filha de uma assessora. Então, ontem eu ouvi que no Brasil 42 pessoas morrem de Covid. Quer dizer, o Covid está ainda matando e por isso é importante tomar as doses e tomar essa providência. Eu tive contato com uma pessoa, eu só soube hoje, a partir de hoje eu estou usando a máscara, porque só daqui a 5 dias eu posso saber se eu estou ou não contaminada. Então, é uma coisa séria e nós temos que nos vacinar. Bom, nós estamos no novembro e eu gostaria de falar que nós estamos com o seguinte slogan que é também no Brasil: memória, respeito e direitos. Vidas negras importam. Essa é uma campanha do Brasil, mas também queremos fazê-la aqui em Guarulhos pela igualdade racial. Então, novembro é um mês muito rico, porque nós temos dia 20, o dia de Zumbi da Andara. Nós vamos ter manifestação dia 19 nos Pimentas e dia 20 aqui no centro, quer dizer, relembrando a história de luta. Mas é muito importante dizer que, infelizmente, o mundo está muito conservador e vocês viram que essa semana o Vini, jogador lá do Barcelona, também foi, mais uma vez, sofreu o racismo. Então, é triste a gente ver que entregadores também estão sofrendo esse preconceito. Mas no Brasil, a partir do dia 20, nós começamos os 21 dias de combate à violência, que começa com o racismo e vai até o dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, e passa pelo dia 25, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Termino, e aí eu gostaria de dizer a vocês que eu vou pedir 1 minuto de silêncio, mas eu quero falar sobre o caso da morte da Elizabeth Pacheco de Moraes Grilo. Ela ontem foi na UPA com bica, não fizeram exame nenhum, disse pode ir para casa, chegou em casa e morreu. Então, isso não é o único caso. Nós vamos ter que averiguar essa questão do descaso com que as pessoas são tratadas. Sempre a postura de alguns são
Ah, isso não é importante. Volta, fica tranquila. E hoje uma mulher com 53 anos está morta. Esse crime tem que ser apurado, porque não é o primeiro caso. No caso primeiro do HMU, quando inundou, uma senhora não foi atendida lá e veio a óbito no caminho. Então, é necessário maior atenção para a saúde. Saúde é muito importante e nos interessa. Então, eu gostaria muito de dizer que, além disso, nós temos o Novembro Azul, o Novembro Negro de combate ao racismo e o Azul de combate ao câncer de próstata. Então, os homens têm que se cuidar e os homens têm que mandar o lacinho, porque nenhuma mulher gosta de ir em ginecologista e fazer exame. Os homens também precisam de fazer o exame de combate ao câncer da próstata. Com a palavra, vereador Wellington Bezerra. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Eu gostaria de utilizar esse tempo aqui para fazer um elogio. Eu sei que nos tempos que nós vivemos é mais fácil criticar do que elogiar. Mas eu quero elogiar os funcionários, trabalhadores, trabalhadoras do CEMEG que fica ali no Jardim Cumbica. Especialmente a Ana, o Luan e a Suelen, que é fisioterapeuta ali do CEMEG Jardim Cumbica. Eu estive fazendo fisioterapia lá, encerrei hoje a fisioterapia, e durante todo esse período eu pude analisar o comportamento do pessoal, a resposta que a população tem dado aos tratamentos que são ofertados ali no CEMEG. E é muito bom ver que pessoas humanas estão trabalhando com seres humanos. É muito bom ver que pessoas sendo bem tratadas, por mais que saiam do CEMEG Jardim Cumbica, muitas vezes com dores, mas saem com um sorriso, porque simplesmente são bem tratadas pela equipe que lá está. Então, quero deixar aqui os meus parabéns, meu elogio a toda a equipe do CEMEG Jardim Cumbica pelo trabalho maravilhoso que tem desenvolvido, e tomara a Deus que consigam ter mais estrutura para poder atender da melhor forma possível toda a população guarulhense. Parabéns mais uma vez, Ana, Luan e Suelen. Deus abençoe. Com a palavra, vereador Lauri Rocha. Boa tarde a todos. Hoje eu venho aqui nessa casa, infelizmente, me manifestar e me dirigir a vocês, vereadores dessa casa. Eu, infelizmente, não gostaria de estar aqui, não é com satisfação nenhuma e nem com alegria nenhuma, mas eu queria perguntar aos vereadores até onde a ética, e podemos chegar, que eu só posso acreditar que foi isso, eu não sei aonde nós vamos chegar aqui, os vereadores, até onde nós podemos ir com a ética aqui dentro entre nós. Infelizmente, eu estou percebendo que essa ética ela flutua para uns e para outros não, porque eu aqui estou nessa casa há um bom tempo e nunca, jamais participei de qualquer coisa
que pudesse afetar algum vereador aqui dessa casa. Eu só posso pensar porque as eleições estão chegando e talvez no âmbito de querer aparecer um pouco mais, alguma coisa nesse sentido, porque não é com satisfação que eu venho realmente aqui falar hoje. Infelizmente, eu não sei o sentido que tem dado as discussões aqui no plenário, porque uma coisa muito me preocupa. A gente, o que fala aqui, nós passamos as opiniões dentro de um contexto. Ontem aqui, veio aqui o presidente do STAP e disse, desculpe, ele disse que os 700 professores que estavam procurando uma sala de aula para dar aula, é óbvio que nós sabemos que não vão ser os 700, porque tem professor eventual, substituto, mas que a ideia era não deixar 700 professores parados ou recebendo e parados, porque eles próprios são professores dignos e eles queriam trabalhar. Até o próprio presidente disse, pela primeira vez eu estou vindo aqui, os professores estão pedindo para trabalhar. Eles não querem só receber e não trabalhar. Eu, como da Comissão de Educação, e a Carol e o Jorginho, a primeira coisa que eu fiz, toda reclamação que chega aqui, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação. O que eu passei aqui ontem foi uma informação dada pela Secretaria de Educação que os professores iriam sim trabalhar. Eles não iam ficar simplesmente recebendo e não trabalhar. Mas num contexto do que foi falado o presidente. E jamais dizendo que os professores da cidade queriam receber sem trabalhar. Que foi bem o oposto que eu falei. Eles queriam trabalhar com a dignidade e receber. Mas o que eu falei, infelizmente, chegou ao contrário nas mídias e nas redes sociais. Sinceramente, é com muita tristeza que eu vejo o que foi feito aqui. Existe no direito, que é a hermenêutica. É uma aula para quem, doutora Márcia, doutor Laércio, Seminaldo, né, na advocacia. Não sou advogado, hein? É para interpretar o sentido onde a lei quer realmente chegar e acertar. E o que eu acho que foi feito aqui foi o oposto. Eu acho que a interpretação aqui foi exatamente o oposto que aconteceu. Porque eu acho que falar aqui é o normal, frases de efeito, trocadilhos, até coisas um pouco humorísticas, pega bem. Mas o que foi feito ontem ou hoje nas mídias não ficou legal. Não ficou legal porque exatamente não utilizou o mesmo sentido da discussão que teve aqui. Esse vereador pode ser investigado por qualquer um junto à Secretaria de Educação. Eu não bebo água diferente da de vocês, mesmo estando na comissão. E não tenho tratamento diferente de ninguém aqui nessa Câmara Municipal, na Secretaria de Educação. Aliás, nunca fui secretário, nunca pleiteei nada. O meu chão que eu piso é limpo. Não tem tapete, não tem nada. O chão que eu piso é limpo. Nunca assumi uma secretaria para poder alguém falar. Então, eu nunca fui investigado por polícia internacional nenhuma, seja da Europa, seja da América do Sul. Nunca fui nesse sentido. É com muita tristeza isso que aconteceu, porque eu não esperava. Eu não esperava. Eu não gosto de pessoas que falam uma coisa e depois dá duplo sentido na coisa. Eu sou uma pessoa que sou o mais transparente possível. Sei que se não houve intenção, mas realmente eu nunca vi um negócio desse na mídia. Aqui é uma coisa, eu costumo falar, que é para falar de futebol, o que se fala no vestiário fica no vestiário. Não podemos pegar os vereadores aqui e começar a gravar e mandar, não gravar, pegar coisas que foram faladas aqui, contextualizar e colocar na internet e depois passar no Instagram. Porque aí foge um pouco da ética dessa casa aqui, pelo menos eu não sei até onde a ética vai. Vereador. Bom, eu vou encerrar para não me estender agora. Se precisar, eu falo depois. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Cumprimentar a todos, cumprimentar a mesa. Primeiro eu gostaria de dizer ao vereador Lauri, onde está o Lauri, que preferiu não citar o meu nome. As minhas redes sociais sempre publicam as falas que eu tenho aqui na tribuna. E repercute as falas também dos vereadores, que nós estamos aqui para fazer um contraponto. E vamos fazê-lo. Se a parte do governo, ou os vereadores do governo, da base governista, preferem não fazer esse contraponto, não é o estilo desse vereador. Nem como oposição e nem na época que eu era situação, durante 2 mandatos nessa casa. Vocês sabem, inclusive, das consequências que a gente sofreu por ter posicionamentos, mesmo sendo do mesmo partido do prefeito, questionando questões cruciais aqui nessa tribuna. Então, para mim, eu não tenho nenhum problema de falar. Vereador Lauri, o que está constando nas nossas redes sociais é a fala de Vossa Excelência. Eu não tenho como pegar a fala de Vossa Excelência inteira e colocar na minha rede social. Até porque nem a minha eu coloco inteiro, por uma questão de tempo. Então, a equipe nossa de comunicação, para dar o entendimento de que debate nós estamos falando, pegou uma fala de Vossa Excelência, assim como pegou do vereador Gilvan, assim como já pegou do presidente dessa casa, assim como pegou de outros vereadores aqui. Ou seja, nós não podemos... O que nós falamos aqui é público, não é privado. Não é questão de que o que conversa no vestiário fica no vestiário. Aqui não é o vestiário, aqui o jogo é para valer. Então o que a gente fala, até porque, por isso, que nós temos a taquigrafia e a filmagem. Depois, Vossa Excelência pode pegar, inclusive, a ata e verificar o que foi falado por Vossa Excelência e o que foi falado por este vereador. Vossa Excelência afirmou que ninguém vai ficar sem trabalhar e recebendo por 3 vezes. Eu, como professor, me sinto ofendido. Nós não temos professores que estão ganhando sem trabalhar. Diga-se de passagem, nós somos uma das poucas profissões que deu horário, a gente tem que estar na sala de aula. Um médico, às vezes, pode atrasar um pouquinho para atender o paciente. Motorista também não pode. Ele tem que estar lá no volante a partir daquele horário, senão ele não chega no destino final. Bem lembrado, mas nós, professores, minha aula começa às 7 horas, eu não posso chegar às 7h15. Então, vereador, só dizer para Vossa Excelência o seguinte, o que nós estamos colocando é que, em defesa dos professores, a gente trabalha e trabalha muito. Eu não vejo o governo valorizando o trabalho dos professores na cidade. Muito pelo contrário. Eu vejo essa uma das piores gestões que nós tivemos para a questão da educação. Vossa Excelência, como disse aqui, repito, não tiro nenhuma vírgula do que eu falei. E repito, Vossa Excelência é presidente de uma comissão das mais importantes dessa casa, que é a Comissão de Educação. Uma opção de Vossa Excelência. Não lhe foi obrigado a ocupar este cargo. Quem decidiu ser presidente, quem pleiteou, foi Vossa Excelência. Não tem obrigação aqui. E se responder por uma comissão dessa, todas as vezes que eu lhe cobrei, não tem nada a ver com questão de irregularidade e tal, como Vossa Excelência tentou insinuar. Sei da conduta correta de Vossa Excelência, sei da conduta aqui perante os pares de forma ética, e para todo mundo que me pergunta, eu repito isso. Agora, se me perguntarem se eu tenho divergência sobre o projeto de educação que o governo defende, que Vossa Excelência é um dos porta-vozes nessa casa, eu vou dizer que discordo. Agora, se eu me eleger vereador, vir para cá e não poder discordar de um colega, fecha a Câmara. Eu não disputo eleição. É isso. Na verdade, o governo, nós tivemos o debate do piso aqui. Qual foi a posição de Vossa Excelência? Que o piso já ia ser atendido. Duas ou 3 vezes nós conversamos, vereador. Temos relacionamento suficiente para conversar. E conversamos. Você falou, o vereador, não é verdade, vai pagar o piso. Falei, não vai, se não aplicar na tabela, não paga. E eu falei isso aqui, Vossa Excelência falou o contrário. Eu sei que é o peso de defender um governo de muitas vezes que são, como eu disse na minha fala e está nas minhas redes sociais, indefensável. Dizer que um professor, ao escolher uma vaga, ao participar da escolha, iniciou o ano, ele vai escolher que escola que ele vai trabalhar, ou qual a classe que ele vai pegar, é privilégio, é um erro, vereador. Vossa Excelência disse isso aqui, que nós, professores, temos um privilégio de escolher. Não é privilégio, é lei. Nós participamos de um concurso.
público, entramos pela porta da frente. Por exemplo, esses diretores comissionados, apadrinhados políticos pelo governo, eles estão cortando a fila do concursado ou da ausência de concurso. Então, para encerrar, senhor presidente, quero dizer que respeito enormemente o vereador Lauri. Mas esse respeito, ele é fruto do diálogo que eu estou tendo aqui. Tanto o respeito que respondi a Vossa Excelência na tribuna e o que foi publicado nas nossas redes sociais, não coloque em dúvida o seu caráter, sua ética. Em momento nenhum. O que nós colocamos lá é uma divergência de opinião. Não sou privilegiado e nenhum professor é privilegiado quando tem o direito à escolha local de trabalho. E nós não trabalhamos pouco e ninguém, volto a afirmar, a frase ninguém vai ficar sem trabalhar e recebendo é uma frase ruim. Não é uma frase boa e que eu tenho discordância. Nós queremos trabalhar e queremos ser remunerados para isso e bem remunerados. Nenhum professor está atrás de nenhuma boquinha, de nenhuma situação de não trabalho. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para justificar a ausência do vereador André Alves, o mesmo se encontra com compromisso partidário, bem como também o vereador Geraldo Celestino, senhor presidente. Pela ordem. Registrado, vereador. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento de Maraíse Bono. Ela trabalhou até antes do almoço e foi para casa depois de quase um dia trabalhado e veio a óbito. E também a Elizabeth Pacheco de Moraes Grilo, que eu já falei, que ela ontem foi na UPA Cumbica, disseram pode voltar para casa e hoje está sendo enterrada. Então, aos familiares, eu quero desejar que superem esse momento pelo que ocorreu. E dizer que amanhã também é Dia dos Mortos, e então temos muitas famílias enlutadas e algumas de uma forma trágica, porque omissão de socorro, na verdade, é crime. Pela ordem, presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, também gostaria de pedir 1 minuto de silêncio. Tem um professor que participa de um projeto social ligado ao meu grupo na região do Taboão, não estou aqui com o nome do pai dele, professor Moisés, e eu não tenho o nome dele, mas infelizmente ele mora na região do Parque Alvorada, e o pai dele foi socorrido na data de ontem para o Hospital Pimentas, foi entubado e logo em seguida, infelizmente, entrou em óbito. Eu peço também 1 minuto de silêncio para o pai desse colega nosso, por gentileza, presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. 1 minuto de silêncio a todos os citados aqui pelos vereadores. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. É justificar a ausência do vereador Luiz da Sede e o Rafael Acosta. Tá? Registrado, vereador. Tá bom? Obrigado. Por Questão motivos partidários, tá?
Registrado, vereador. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Pelo 151, presidente. Pelo artigo 151. Bom, senhor presidente, só para concluir, que o meu tempo aquela hora não foi possível concluir o que eu tinha para falar. Vereadores, aqui eu não preciso falar nada. Qualquer um pode abrir o Instagram e verificar o que foi feito. É óbvio que não foi cortado o que eu falei, foi tirado do contexto. E para ver que foi uma coisa tão pré-meditada, que quando a pessoa fala que eu estou querendo dizer que os professores dessa cidade estão querendo receber sem trabalhar, a pessoa se olha para a Câmara, quer dizer, é um negócio que já estava sendo feito para ser colocado no Instagram. É um absurdo o que foi feito. As frases tiradas do que é falado aqui, e baseado num assunto, é óbvio que se tirar fora do contexto, qualquer frase vai parecer que eu estou dizendo que os professores querem trabalhar sem receber. Mas todos que estavam aqui podem notar, baseado no que o presidente do sindicato, o senhor Pedro, disse, que eu estava me referindo à fala dele. Agora, não tem palavra bonita e não tem nada aqui que possa dizer mais do que as imagens do que foi postado. Não preciso fazer isso. Não estou dizendo que foi o vereador aqui que fez, ou se foi a equipe dele, mas pelo que eu percebi agora, ele concorda com isso. Infelizmente, eu acho que a ética vai até um ponto. Eu, para ganhar uma eleição e ter voto do professor, eu não preciso fazer isso. Então, eu falo isso para vocês, porque eu acho que as eleições já devem ter começado, né? E hoje, tomem cuidado, porque é lobo em pele de cordeiro. Fiquem espertos. E não quiseram dizer nada, que eu preciso descobrir na Secretaria de Educação que água, não estou insinuando nada, que água que ele bebe lá e qual o tratamento que ele tem lá. É uma coisa absurda. E ainda vai... Está escrito, ou melhor, está aí no próprio Instagram. Eu não consigo entender. Pelo artigo 151, senhor presidente. Senhor presidente, me desculpem os vereadores de ocupar o tempo aqui, mas eu quero deixar bem claro, pelo artigo 151, senhor presidente. Agora sim, pelo artigo 151, vereador. Está contando meu tempo agora? Não, vai zerar, vereador. E Obrigado. Vossa Excelência tomou a iniciativa de falar sem aguardar o andamento da mesa. Tá bom. Pelo Obrigado. artigo 151, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, me desculpe tomar tempo, eu sei que até um colega vereador falou, mas vai ficar só nisso? Na verdade é o seguinte, se eu não responder, primeiro que eu não quero desprezar o vereador Lauri, que eu tenho grande apreço, como eu já disse aqui anteriormente. Em nenhum momento. Tenho uma relação com todos os vereadores aqui, independente das nossas diferenças. Agora volto a reafirmar. Já travei debates com outros vereadores aqui. Vejo aqui o vereador Geleia. Travamos um debate intenso no começo, primeiro, segundo mês, né? Terceiro mês do mandato do vereador. E as minhas redes sociais foram ocupadas. Para vocês terem uma ideia, as minhas redes sociais receberam, em menos de 2 horas, 5.000 comentários. E não pouparam ninguém. Minha mãe, meus familiares, minhas filhas, falavam de tudo. Só que é o seguinte, o que eu falei aqui na tribuna que causou a revolta, eu não vim aqui para dizer que não falei, que foi tirado de contexto. De fato, eu tinha uma posição, o vereador Geleia tinha outra. E ele foi lá, eu vou dizer, Geleia, não fale para ninguém. Não, ele tem que falar. É a posição dele, eu tinha uma opinião, ele tinha outra. Ou nós não podemos fazer isso aqui? Porque aqui o que a gente não pode é ter uma sensação de hipocrisia. De achar que aqui, olha, nós todos pensamos iguais. Não pensamos. Mas o não pensar igual não significa que a gente não se respeita. Que a gente não tem o respeito. Vereador Lauri, me perdoe, o olhar para a câmera eu já fiz diversas e diversas vezes. Não é a primeira. Porque para o vereador a gente tem que, para o público tem que entender que a gente está direcionando o recado. Não tem nada premeditado. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vossa Excelência está querendo criar uma polêmica de uma fala infeliz de Vossa Excelência. Talvez Vossa Excelência não concorde. Ficaria mais bonito vir aqui, vereador, e dizer, olha, eu gostaria de retificar minha fala na ata. Seria melhor.
Eu quero retificar. Eu não disse ninguém vai ficar sem trabalhar e recebendo. É só tirar essa parte da ata. Ou dizer aqui, retirar da ata, dizendo o seguinte, olha, pela liderança do PSOL, senhor presidente. Pela liderança do PSOL, vereador Edmilson. Ou, vereador, Vossa Excelência poderia vir aqui e dizer, olha, eu não disse que é um privilégio escolher. A ata, vereador, depois vai vir. Da taquigrafia, ela vem impressa, com toda a nossa fala, inclusive com os nossos erros de português, com todas as vírgulas. Então, não sei por que Vossa Excelência tá tão irritado com um debate que é um debate sobre educação. Modéstia à parte, vereador, vamos debater educação. Modéstia à parte, eu tenho não só a experiência da academia, mas tenho a experiência prática de ser educador. Eu tenho 25 anos de sala de aula, vereador. 25 anos de professor. Então, modéstia à parte, eu sei o que eu estou falando, o que eu estou dizendo. E se os professores estão bravos, eu não sei o que fizeram na sua rede social. Pode ser que tenha muita gente mandando na sua rede social os questionamentos disso. Pode ser. Agora tem que segurar o tranco, igual eu fiz em relação ao vereador Geleia. Falei aqui, mantive o que eu falei e vieram para cima e eu fui dizendo, olha, eu estou correto. Aliás, dizer para Vossa Excelência, vereador, há 4, 5 anos atrás, se dizer que é de esquerda ou que é filiado a um partido de esquerda, as pessoas estavam nos ameaçando na rua. E nem por isso eu mudei o meu comportamento. E não vai ser uma crítica aqui na tribuna que vai me fazer mudar as minhas opiniões sobre a questão da educação. E digo mais, quando eu digo, vereador, que Vossa Excelência faz a defesa do governo aqui na Câmara, eu estou mentindo? Eu estou mentindo, vereador? Vossa Excelência é vereador presidente da Comissão de Educação. Os cozinheiros estão perdendo seus empregos, porque está terceirizando as cozinhas. O piso do magistério não foi colocado na tabela. Nós temos escolas que molha mais dentro do que do lado de fora quando chove. Não tem concurso para diretor. Tem um monte de indicado político dirigindo escola mais de 50%. Vereador, venha na tribuna e me desminta. Eu estou torcendo para Vossa Excelência vir aqui dizer, olha, Vossa Excelência está mentindo. Não tem comissionado na direção. O piso está sendo pago na tabela. Os cozinheiros não vão perder suas vagas. São 30 escolas. Vossa Excelência é presidente da Comissão de Educação. Eu não posso obrigar Vossa Excelência a vir aqui e falar. Isso eu não posso. Mas eu quero dizer sinceramente, de todo o coração, em nenhum momento as críticas que eu faço aqui são críticas pessoais. E fora, vereador, eu não trago nenhum outro assunto a essa tribuna que não seja o assunto do que a gente está debatendo. Vossa Excelência deu algumas insinuações aqui que eu gostaria que Vossa Excelência fosse mais claro, porque aí a gente começa um debate de um outro assunto. Se tem algum outro assunto para debater, eu não tenho medo de debate. Coloca na pauta, eu vou vir para a tribuna e vou debatê-lo. Sobre educação, sobre funcionalismo, eu vou debater. Eu vou defender, não é os meus interesses, vereador. Eu não estou aqui defendendo os interesses do vereador Edmilson. Eu estou defendendo os interesses da categoria que eu faço parte, que é o magistério, que são os professores. Pode ser o governo que for. Se houver retrocesso e se houver votação, tiver votação nessa casa, que seja para tirar direito de trabalhador, de trabalhadora, eu vou ter essa posição. Respeitosa sempre, sem baixar o nível, sem fazer insinuações. Eu sou muito direto no que eu falo. E estou dizendo para Vossa Excelência, todos esses absurdos que eu citei aqui na educação, todos esses, na minha opinião, é minha modesta opinião, Vossa Excelência, todas as vezes concordou com o governo. Só pegar as folhas de votação. Todas as vezes Vossa Excelência concordou com o governo. Que é um direito de Vossa Excelência, viu? É um direito. Estou tirando o direito de Vossa Excelência. Agora, o que a gente fala, a gente tem que sustentar ou retificar. Ou ratifica ou retifica. A gente pode vir aqui e dizer, ó, não falei isso. Ou dizer, ó, peço para retificar porque está gerando, como eu diria, está gerando um mau entendimento de uma palavra colocada aqui. Aliás, eu sou daqueles, não foi nenhuma nem duas vezes, foram mais de 2 vezes, que eu já falei coisas aqui e depois a minha assessoria me corrigiu, disse, vereador, você passou uma informação lá que não é a informação correta.
Eu não mandei recado e nem falei no particular, não. O que eu falo público, se eu tenho que voltar atrás, eu venho aqui na tribuna, como já vim várias vezes. Pode dizer, ó, falei algo aqui, não deveria ter falado, não é correto, falei algo que não existe, gostaria que ficasse registrado aqui. Não foi uma nem duas vezes eu fiz isso. Agora, quando eu falo aqui as coisas sobre o assunto ou a matéria que eu estudei e que eu me preparei, eu não vou retirar. Se incomoda estar nas minhas redes sociais, podemos até conversar, vereador Lauri. Até conversar. De repente falar, pô, vereador Edmilson, olha, eu acho, não tem problema nenhum. Podemos, inclusive, se Vossa Excelência quiser, podemos marcar, inclusive, uma conversa entre nós com a rede aberta, tanto a minha como a de Vossa Excelência. Para Vossa Excelência falar exatamente o tempo que quiser na minha rede social. E eu também falar, obviamente. Não tem problema nenhum da gente debater. O respeito continua, não vou perder o respeito e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência adquirido durante esses quase quase 2 mandatos que a gente ocupa aqui o cargo de vereador. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Lamé. Pela ordem, vereador. Para justificar a ausência do vereador Martelo por motivos partidários. Registrado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para justificar... Gilvan Passo. Só para justificar a ausência da vereadora Karina Saltur, compromisso partidários, e o vereador Paulo Roberto Sequinato, saúde, senhor presidente. Registrado. Questão de ordem, vereador Lauri. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. A ausência do vereador Danilo Gomes. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Pela liderança do PSD. Pela liderança do PSD. Bom, eu não vou mais me estender esse assunto, mesmo porque o pessoal não veio aqui para ficar escutando esse tipo de debate. Como eu já disse, as imagens, elas dizem por si só. Ninguém precisa escutar o que está falado aqui, basta ver. Basta ver que as coisas foram tiradas totalmente fora de contexto. O vereador Edmilson está falando um negócio aqui que, infelizmente, as frases são tiradas, que o que ele fala, ele ratifica, está ratificando errado, porque o que foi feito foi exatamente uma edição, né, de uma frase que está em outro contexto. Então, o vereador Edmilson pode falar o que quiser, mas fica muito feio o tipo de trabalho que a assessoria ou com a concordância dele tem sido feito. Isso aí não é coisa que se poste na rede social editada. Fala uma coisa, depois põe a frase. Fala uma coisa, depois põe uma frase. Então, todo mundo pode entrar no Instagram do vereador Edmilson e ver o que foi falado, e dá para prever. Contra as imagens, não dá para falar. Pode falar bonito, falar o que quiser. E outra coisa, insinuações foram o que foi feita aqui em plenário. Está aqui grafado. Eu não sei que água que eu bebo lá na secretaria e nem qual o tratamento especial que eu tenho lá. Não vou mais incomodar vocês, não vou falar desse tema, mas alerto aos vereadores aqui. Cuidado com o que falem, porque as edições estão aí para isso. É impressionante você repetir aqui as palavras que o presidente do próprio sindicato dos funcionários públicos diz e depois falar que o vereador disse que os trabalhadores, que os professores não querem trabalhar e querem receber. É um absurdo. Eu não vou mais entrar nesse tema, porque já está virando um problema pessoal e eu não quero entrar nesse tema. Então, as imagens falam por si só. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Senhor presidente, justificar a ausência do nosso colega vereador Leão Dourado por motivos partidários. Registrado, vereador. Em seguida, senhor presidente, eu gostaria de falar pela liderança do União Brasil. Pela liderança do União Brasil. Senhor presidente, caros colegas, a todos que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Na verdade, eu não iria me posicionar sobre esse tema que iniciou os trabalhos nos dias de hoje, mas pensando e repensando, eu devo me envolver no tema. Essa questão da irresignação do nosso colega vereador Lauri e as considerações do colega vereador Edmilson, isso é fruto do descuido e da falta de cuidado por parte de quem administra a cidade.
E eu falo isso com toda tranquilidade porque o prefeito que administra a cidade, nos últimos tempos, mesmo desde 2017, mas nos últimos tempos muito mais, ele perdeu a rédea no controle da educação da cidade. E eu falo com propriedade porque eu tive acesso e tenho os números das crianças que estão fora da sala de aula. Algo próximo aí de 1.300, 1.500 crianças fora da sala de aula. E as informações não são públicas para quem busca ter acesso a estes dados. De quem e quais as crianças que estão fora da sala de aula. E que parte desse legislativo aqui nunca deu a devida importância. Há mais de 2, 3 meses eu venho falando das diversas crianças acima de 4 anos de idade que deveriam estar na sala de aula e não estão porque o governo Guti perdeu-se no planejar com relação ao crescimento da cidade, com relação à demanda da educação nos 4 cantos da cidade. Isso não é eu que estou falando, é os números. São as pessoas que nos procuram, as pessoas que nos procuraram. Criança, desde fevereiro, deveria estar na sala de aula e não o está. E não o está. E o que será de tudo isso para o próximo ano? Qual é o planejamento que a atual administração vem desenvolvendo para, de fato, alocar estas crianças na sala de aula? Não vem tomando providência nenhuma. Uma sala de aula, o recomendável é em torno de 25 crianças. Hoje nós temos sala de aula passando de 30, 35, 40 crianças na sala de aula. Ou seja, a falta de seriedade, a falta de planejamento, nós estamos partindo para a formação das nossas crianças de forma imprópria, de forma desqualificada, mesmo com um orçamento de 1,5 bilhões de reais. E aí surge essa história do fechamento de creche aqui, de creche acolá, ou seja, são os puxadinhos que esse governo vem tentando resolver e não vai resolver. Porque só em nível de creche nós temos mais de 15 mil crianças até 4 anos fora destas unidades, uma vez buscada pelos pais e pelas mães. Eu tive situação de mãe que teve que ingressar no judiciário, obteve a liminar e a prefeitura, para cumprir a liminar, não conseguiu alocar a criança na sala de aula. Precisou colocar um transporte de mais de 3 quilômetros, porque não tinha, naquele perímetro, espaço para que esta criança tivesse na sala de aula. Ora, será que o governo não tem esses dados? Claro que tem. É tanto que mandou um projeto de lei inconstitucional para esta casa, que é o chamado CAD único. E o CAD único para coletar dados é inconstitucional porque o Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa questão do CAD único em leis de outras cidades, porque nós temos o CAD único federal. Mandou um CAD único capcioso para esta casa para coletar dados. Para que fim esses dados? Para nada. Para nada. Só para fazer política e politicagem. Mas para planejar, a cidade não planeja. E aí a situação vem para dentro dessa casa, o que é legítimo dentro do papel do vereador de fiscalizar, pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151. O que é legítimo desta casa cobrar e fiscalizar, e deve fazer o seu papel, não somente com esse tema, mas de forma profunda, e não, muitas das quais, utilizar as comissões permanentes dessa casa sem o devido fim. Uma vez uma determinada pessoa falou para mim: você não sabe a força que tem um advogado. E eu falo aqui também,
Os senhores não sabem a força que tem o vereador, mas tem que saber usar esse papel ao bem da população, ao bem da cidade. E é o que a gente não vê nesse legislativo. Essa questão da educação, ela vem desde fevereiro. Era 500, 600, 800, 1.300, 1.500 crianças fora da sala de aula, senhoras e senhores. Vamos fazer um levantamento nas demais cidades da região metropolitana de São Paulo. Muito que certo que nenhuma das cidades da região metropolitana que tem o mesmo IDH que Guarulhos tem um número tão alto de crianças fora da sala de aula. Eu fui cobrar pessoalmente da promotoria da Vara da Infância e Juventude uma ação e responsabilidade. O Ministério Público também é culpado. O Tribunal de Contas também é culpado. O Judiciário é conivente. Uma criança fora da sala de aula são malefícios amanhã ou depois para a nossa sociedade. Quando a gente destina 25% do orçamento para a educação, não é para gastar com ovos de Páscoa e esquecer de planejar a sala de aula. Então, este é um governo que eu não chamo de governo, é um desgoverno ao prejuízo da população guarulhense e nós não podemos aceitar tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente, e aproveito de antemão, peço verificação de quórum para Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Vanessa de Jesus. Presidente, apenas para justificar duas ausências na sessão de hoje. A primeira do vereador Jaime Júnior, a segunda do vereador Jorginho Mota, ambos por compromissos partidários. Registrado, vereadora. Tendo em vista o requerimento de forma oral do vereador Dr. Lárcio Santos sobre verificação de quórum, visualmente não há quórum, dou por encerrado a presente sessão. Agora sim, com áudio, né? Então, terminada aqui mais uma sessão ordinária, e apesar de não terem havido votações hoje, ao meu lado está aqui o presidente Tiziano Americano, que acabou de presidir os trabalhos. Apesar de não terem acontecido as votações, uma pauta muito importante para hoje, né, presidente? O lançamento do aplicativo aqui da Câmara para a população, para que a população possa entrar em contato mais direto com o vereador. Queria que o senhor explicasse um pouquinho esse aplicativo para a gente. Muito obrigado por falar com a gente, estamos ao vivo. É isso mesmo, a população vai ter acesso ao parlamentar, né? Ao vereador considerado o vereador da região, de forma mais rápida, né? A gente também está tentando fazer alguns aprimoramentos nesses aplicativos, que é para a população ter acesso à Sabesp, à EDP Bandeirantes e outros órgãos de serviços essenciais. E com esse aplicativo, além de aproximar a população da Câmara Municipal, a gente vai conseguir que a população veja a transparência necessária dos processos, dos projetos que andam e estão encaminhados na Câmara Municipal. Acho que na era digital, né, presidente, na era em que a gente participa de tantas redes sociais, tem acesso a tantas informações, nada mais justo do que oferecer à população uma oportunidade para ter um contato mais direto, né, com aquela pessoa em quem ela votou, com aquela pessoa com quem ela está mais afeita ali, acompanhando o dia a dia. Acho que é justo, né? Sem dúvida, né? Hoje isso é feito de maneira complicada. Então você tem que agendar na Câmara, às vezes você vem na Câmara, não consegue ser atendido porque o parlamentar está em votação. Então toda essa dificuldade, às vezes para achar algumas informações da Câmara nas redes sociais é muito complicado. Então isso vai ficar bem prático com o aplicativo da Câmara Municipal. Está pronto aí para receber e responder as demandas da população, presidente? Sem dúvida, né? A equipe está preparada, cada parlamentar aqui tem em torno de 15 assessores, até 15 assessores, tem o assessor de redes sociais, que é para dar andamento nessas questões aí da administração pública. Obrigado, presidente, por ter falado com a gente. A gente termina aqui, ó, pode ficar do meu ladinho que a gente vai terminar junto aqui. Vou pedir para o pessoal continuar na nossa programação. Na próxima segunda-feira, então, tem mais uma sessão ordinária para o pessoal acompanhar. E aí, quem quiser pode continuar na nossa programação nas nossas redes sociais, que eu sempre faço esse convite, e também acompanhando a gente pela programação na televisão, nas redes sociais, onde quiser, porque hoje a gente tem essa facilidade. Assim como agora, pelo aplicativo, você pode entrar em contato aqui com a Câmara Municipal de Guarulhos. Nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.